Olá, nessa aula eu vou te mostrar o que é e como funciona o webhook aqui do Bot Conversa, tá? Então a gente tem essa linha aqui, automação, webhooks. Lembrando, essa opção de webhook e API, ela só é liberada no plano Pro do Bot Conversa, tá? Se você tem um plano Starter, provavelmente você não vai ter essa opção aqui liberada e aí você tem que fazer o upgrade do plano, beleza? Então, para a gente trabalhar com webhooks aqui, a gente precisa adicionar o novo webhook. E aí, aqui eu dou um nome para ele, vou colocar aqui teste, criar. Entro dentro dele, ele vai me gerar um link, tá? Como que funciona esse link? Esse link aqui, geralmente você vai ter que copiar ele e colar na plataforma do qual você quer receber as informações dela aqui dentro do WatchConverse. Ou seja, você tem uma plataforma que possui a função de envios de webhook. O webhook nada mais é do que informações, gatilhos de outros sistemas, né? Então, vamos supor que você tenha um gateway de pagamento. E aí você quer que todo cliente pagar o seu produto lá nesse gateway de pagamento envie uma informação de webhook para o bot conversa. Aí você verifica a disponibilidade dessa opção dentro do sistema de pagamentos, né, do gateway de pagamentos, se ele disponibiliza o envio de webhooks, e aí você vai estar copiando esse webhook aqui e colando na sua plataforma. Ou um formulário de um site, enfim, são várias as aplicações. As mais comuns são em relação mesmo a gateway de pagamento, né? Essa função de webhook é muito comum nessas plataformas. Aí você copia aqui, ó, o link. Eu vou dar um exemplo aqui utilizando um formulário do Elementor. Então eu clico aqui nesse formulário para editar ele. Tem a opção aqui, ó, Actions After Submit. Eu adicionei a opção webhook. E aí eu aqui no webhook eu vou colar aquele endereço que eu acabei de copiar, ó. Colar, atualizar. Pronto. A partir desse momento, essa página aqui, ela já está com o webhook pronto para ser disparado lá para o bot conversa. Só que não é só o fato de eu preencher aqui esse formulário, por exemplo, vou pegar um telefone aqui para estar preenchendo, copiar, colar aqui e vou colocar um e-mail também. Depois que eu clicar em Submit ou cadastrar aqui nesse meu formulário, as informações vão ser levadas lá para o bot conversa. Só que aqui ainda não vai aparecer nada. Então, sempre que você estiver configurando esse webhook, você tem que clicar aqui ó, em receber dados, tá? Copiei esse link de webhook, colei na minha plataforma de pagamentos ou colei no meu formulário. É importante que você realize um primeiro envio de informação, seja ela qual for a origem, se for realmente na plataforma de pagamento, ou num formulário, ou num e-commerce, enfim. Onde você quer que essa informação chegue aqui no bot de conversa, você envia ela primeiramente, depois você clica aqui em receber dados. Ó. Clicou em receber dados, ele vai mudar a tela para você e vai mostrar os campos de telefone e o nome do contato. E aqui do lado é o passo mais importante agora, que é conseguir identificar as informações que a outra plataforma enviou para o bot conversa e dar um direcionamento para ela. O bot conversa por si só, ele não consegue identificar os campos aonde existem o telefone, aonde existe o nome do cliente. Então, a gente tem que criar esse mapeamento inicial para que toda nova informação que chegue nesse webhook, ele reproduza, né, as ações que a gente adicionar aqui de forma automática. Então, vamos lá. Aqui nesse menuzinho de requisições, a gente tem as requisições enviadas para o webhook. O que são requisições? Requisição são os gatilhos que a sua plataforma enviou para cá. Então, sempre quando o webhook está aqui ó, em modo teste, é importante falar sobre isso também, que o webhook ele tem dois modos, o modo teste e o modo ativo, tá? Sempre quando a gente está fazendo esse mapeamento inicial, o webhook sempre deve estar em modo teste, para que a gente consiga visualizar as informações que vão chegar aqui e criar o direcionamento, como eu falei anteriormente. Quando ele está em modo teste, essa lista de requisições aqui, ó, ela é sempre atualizada. Perceba que eu tenho aqui a requisição A, ou seja, eu recebi apenas uma requisição, que foi lá do meu formulário, chegou apenas um formulário preenchido aqui no meu webhook. Dessa forma, eu clico aqui na opção A e ele vai me mostrar aqui, ó,
o nome do contato é esse e o telefone do contato é esse aqui. São esses dois campos que eu tenho que mapear para que o bot de conversa consiga cadastrar esse contato na minha audiência e depois realizar as outras ações que eu pré-defini aqui dentro. Então vamos lá. No telefone aqui, ó, é muito importante, aqui em cima, inclusive, a gente tem uma descrição sobre isso, ó, informar o código do país, tá? Perceba que lá no meu formulário, eu só estou pedindo para o cliente cadastrar aqui o DDD junto com o telefone, tá? Só que, por padrão, o bot de conversa não consegue identificar a origem desse telefone, a origem do país desse telefone, se você não informar para ele. Então, aqui é importante que, se for telefones do Brasil, você coloca o 55 aqui na frente e depois encaixa o telefone aqui, ó. E aí o telefone completo vai ficar 55 e depois esse número aqui do telefone do cliente, tá? Se por algum acaso, e existem várias situações, tá? Por exemplo, em gateways de pagamento é comum eles enviarem já o código do país. Se você já tem esse código do país junto ao telefone, você não precisa informar esse 55 aqui de forma fixa. Aí você remove ele e informa só o campo, que é onde vem de fato o telefone completo, junto com DDI, DDD e o telefone normal. Aqui no meu caso, nesse exemplo, como eu não tenho, eu estou informando o 55 aqui na frente. Isso aqui é muito importante, evita muitos erros que acontecem no recebimento do webhook, tá? Se você não prestar atenção nesses detalhes aqui do telefone, provavelmente seu webhook não vai funcionar quando a gente ativar ele e tirar do modo teste e ligar ele no modo ativo, tá? Agora aqui os outros passos são mais simples. A gente coloca o nome do contato que preencheu e aqui do lado eu tenho algumas ações, ó, adicionar mais ações. Ou seja, se eu deixar só dessa forma aqui, eu não vou estar enviando uma mensagem para esse contato, eu não vou adicionar uma etiqueta, eu não vou estar colocando ele em uma sequência, eu não vou enviar um fluxo, nada. Eu só vou cadastrar ele na audiência. Para isso, para que essas outras ações aconteçam, eu tenho que adicionar elas aqui, ó. Então, para esse contato, eu vou adicionar uma etiqueta. Essa etiqueta aqui, eu vou pegar qualquer de exemplo, cadastrado, mas poderia ser qualquer outra. E é importante que você tenha em mente também que essas ações aqui são sequenciais. Então, primeiro ele vai cadastrar o contato, aqui nesse bloco, ó. Essa aqui é uma ação de cadastro. Tá vendo que a gente tem aqui ação, cadastrar. Para cadastrar na audiência, é obrigatório ter o nome e o telefone. Primeira ação vai ser executada. A segunda ação, adicionar uma etiqueta. E a terceira ação, eu vou enviar um fluxo para esse contato. Enviar um fluxo, vou colocar aqui, acho que eu tenho um fluxo que eu criei anteriormente, Elementor formulário cadastro. E aqui ele vai enviar esse fluxo para o contato. Então, lembrando, se eu tiver alguma validação, por exemplo, em cima dessa etiqueta aqui, ó, cadastrado, dentro do meu fluxo, a ordem deve ser sequencial para que isso funcione lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, o enviar fluxo e depois adicionar a etiqueta, qualquer validação que eu estiver fazendo baseada nessa etiqueta aqui dentro do fluxo, provavelmente não vai funcionar, certo? Porque eu estou colocando a etiqueta depois de envio de fluxo. Então ele vai receber o fluxo, vai chegar lá num bloco de condição, por exemplo, e você está validando se ele tem essa etiqueta ou não. Não vai dar certo isso, tá? Então é importante ter em mente que essas ações são sequenciais e, por padrão, eu recomendo que você sempre deixe o enviar fluxo como a última ação mapeada aqui nesse seu webhook para evitar esse tipo de erro. Então, vamos lá, vamos fazer de novo. Vou excluir aqui a ação de enviar fluxo, a ação adicionar etiqueta, ela subiu. Agora eu posso colocar a ação enviar fluxo. Coloquei a ação enviar fluxo. Aqui eu pesquiso pelo fluxo, lembrando que esse fluxo tem que estar já pré-criado na sua conta. Então você vem aqui em fluxo de conversa, monta lá o fluxo que você quer enviar para esses contatos que estão preenchendo o formulário ou que estão vindo do gateway de pagamento. E depois você seleciona eles aqui. Marcou? Tudo que você precisa cadastrar do contato aqui dentro do bot conversa, você vem aqui e ativa esse webhook, ó. Ativa ele. Depois que ele está ativado, você já consegue enviar mensagem aqui de forma automática. Então eu vou preencher aqui o formulário de novo.
Vou colar aqui o telefone que eu tenho de testes e vou digitar um e-mail. Cadastrar. Pronto. O formulário foi enviado com sucesso. A partir de agora, se eu abrir o menu audiência ou vier aqui em bate-papo, esse número, ó, ele acabou de receber a mensagem que eu tinha dentro do fluxo, tá? Outro ponto importante aqui, ó. Algumas vezes você vai precisar salvar campos que não seja nem o telefone e nem o nome, tá? Imagine aqui, ó, nessa minha situação. Eu tenho o campo nome e telefone, mas eu também tenho o campo e-mail. E perceba que eu não dei um direcionamento aqui para o campo e-mail. Eu não estou salvando esse e-mail dentro do bot conversa. Tudo que eu tenho aqui desse lado das edições, se eu não mapear, essa informação não será salva aqui dentro, tá? Então eu vou fazer de novo. Eu vou apagar aqui o enviar fluxo, porque lembra, o meu fluxo ele precisa, se eu quiser mostrar alguma informação que eu recebi aqui dentro do meu fluxo, o envio do fluxo sempre tem que ser o último. Então vou excluir essa ação, vou adicionar outra ação aqui, atualizar campo do usuário, e vou selecionar um campo para estar salvando esse e-mail que chegou ali. Então vou colocar aqui, ó, e-mail cadastro, por exemplo. E-mail cadastro, seleciono aqui o campo e-mail. Lembrando, esse campo aqui é um campo texto e é muito importante que você preste atenção sempre que você for utilizar essa ação aqui, ó, atualizar campo do usuário, tá? Se você utiliza campos do usuário no formato número, você tem que tomar muito cuidado para não mapear uma informação do tipo texto dentro desse campo do tipo número, tá? Porque isso vai quebrar o seu webhook e aí quando chegar nessa ação aqui, ó, ele vai dar erro e não vai dar continuidade. Um exemplo muito comum que sempre acontece é você mapeou aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui o fluxo. Imagine que aqui nesse campo e-mail cadastro, eu tenho mapeado incorretamente, eu coloquei aqui esse campo telefone. Perceba que ele é um campo número, tá? Ele só tem números aqui dentro desse campo telefone. Imagine que aqui eu tenho campo número. Essa informação ia ser salva e ia passar normal, tá? Não ia dar nenhum erro. Agora, imagine que o meu campo e-mail cadastro, eu tenha cadastrado esse campo aqui, ó, que é o form name, tá? Imagine que eu tenho form name e esse campo aqui, ó, do usuário seja do tipo número. Perceba que o form name tem a palavra new form. Não existe números aqui. O campo de número, ele só aceita realmente números. Se eu tiver uma letra ali no meio, ele já vai dar erro. Então é bem importante que você preste atenção nisso, né? Vamos voltar aqui. Eu vou colocar o e-mail e vou ativar novamente esse fluxo, esse webhook. Volto lá no meu formulário e faço o teste novamente. A partir de agora, esse contato que eu passei aqui, ele já está cadastrado na audiência. Então ele vai só buscar esse telefone e vai enviar a mensagem novamente. A diferença é que ele vai ter o nome, e-mail e telefone cadastrado lá dentro. Enviei, bot conversa, abro aqui a conversa, ó. Percebe que agora eu tenho o e-mail mostrando aqui, ó, porque eu pré-defini isso dentro do fluxo. E se eu abrir o cartão desse usuário, aqui do lado eu já tenho o e-mail cadastrado nesse campo. E-mail cadastro, tá? Essas são as observações, são as funções que a gente tem dentro aqui do webhook. E é assim que ele funciona para a gente estar mapeando e colocando ele para funcionar de forma ativa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dificuldade, alguma dúvida, basta entrar ali na nossa central de ajuda e abrir um chat com a nossa equipe para estar resolvendo essa sua dúvida.